Olá, amiguinhos. Professor Leandro Barros, tudo bem? Hoje vamos dar seguimento à nossa segunda etapa da aula de História sobre Grécia Antiga. E nessa aula nós vamos destacar 3 pontos específicos. Primeiro, as relações de produção e econômica da Grécia Antiga. Segundo, a evolução política da Grécia Antiga. E terceiro, as características do período arcaico. Então vamos lá, sem delonga. Não há como falar nas relações de produção da Grécia Antiga e no modelo econômico grego se nós não pensarmos na escravidão. A escravidão era o que alicerçava, era o que mais tinha de valor, tanto na economia quanto na produção da sociedade grega como um todo, dependia do modelo escravista de sociedade. Então não há como pensar no modelo econômico grego se não pensarmos na escravidão. Aristóteles chegou a dizer, um filósofo, mas também um homem de sua época, chegou a dizer que os escravos tinham um corpo adaptado ao serviço que lhes era destinado. Então vejam só, um filósofo valorizando e atribuindo a responsabilidade àquele modelo tão desumano de sociedade que é o modelo escravocrata. Também não há como pensar nesse modelo de sociedade grega se nós não pensarmos em uma certa organização política. Mas temos que lembrar que cada cidade-estado tinha autonomia política. Então, a autonomia política era algo que marcava a sociedade grega. Por exemplo, a Esparta tinha um modelo autônomo de política pautada em características monárquicas, e Atenas tinha um modelo democrático, por exemplo. Então, cada um tinha lá o seu modelo específico de político de sociedade, ok? Essa sociedade, obviamente, ela estava dividida em classes. A sociedade grega, ela era extremamente dividida em classes. Então não existia uma igualdade social. A divisão de classes também é uma marca da sociedade grega. Bom, no que se refere à evolução política na Grécia, podemos citar que essa evolução política ela se deu graças a uma crise na produção provocada pela falta de terras férteis, o que fez surgir uma grande migração de povos que, consequentemente, ajudou a fortalecer a propriedade privada nessa mesma Grécia Antiga. Então, a partir disso, do enfraquecimento desse modelo agrário, a gente vai ter o surgimento da propriedade que, consequentemente, vai fortalecer uma aristocracia territorial, uma pequena elite que comandava as terras e, consequentemente, comandava a economia. Não podemos esquecer também que existia uma certa proteção a esse modelo escravocrata. Não era possível conceber aquela sociedade sem esse modelo escravocrata. Então, existia uma certa conveniência, uma certa proteção para que aquele modelo continuasse a persistir, e de fato foi o que aconteceu. Além dessa proteção ao modelo escravocrata, nós também tínhamos uma proteção e uma ampliação das suas fronteiras, porque ampliação do território era sinônimo de ampliação de riquezas, e isso sempre foi buscado pelos povos gregos, e a escravidão também representa isso. Ampliar a escravidão, ampliar o território, representava benefícios para essa sociedade. E do período arcaico, o que é que nós podemos citar? Que essas polis, elas passam a ser grandes centros de comércio e grandes centros de escravidão. Então, esse modelo econômico, ele era a base, ele alicerçava a sociedade grega, que estava dividida em 2 pilares: os proprietários de terra e os escravos. Então, essa é a divisão da sociedade grega.
escravos de um lado e proprietários de terra de outro. Essa própria escravidão, ela impedia o desenvolvimento dos empregos para os próprios gregos, haja vista que essa elite aristocrata apoiava essa escravidão e via na defesa dessa escravidão a defesa do seu próprio território. Lembrando que que mulheres e escravos não eram vistos como cidadãos, o que era um grande prejuízo para a democracia do povo grego e ateniense. Tá ok? Então, com isso a gente encerra a nossa pequena aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem firmes nos estudos, tenham todos uma boa semana e boa sorte para todos nós. Tchau, tchau.